nesta noite, Senhor. Estamos aqui felizes, alegres, atentos para ouvir a Tua voz, Senhor, conosco. É o que nós te pedimos e em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Eu desejo saudar os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor. É para nós um prazer poder retornar a esse púlpito, né? E mais um culto que nós estamos na expectativa de que Deus fale aos nossos corações. Vamos ao texto, tema desta noite, que às vezes é meio estranho, né? As pessoas programam uma campanha, ora pedindo um tema, e o pregador chega e prega sobre qualquer coisa, menos sobre o tema. Então vamos nos tentar, na medida do possível, nos deter no tema. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 11. João capítulo 11, a partir do versículo de número 23. Vamos ler a partir do versículo de número 23. Obrigado às pessoas que estão acompanhando a nossa transmissão. Você, se puder, compartilhe essa live. Não custa clicar no botãozinho da flechinha, compartilhar, e você vai estar alcançando outra pessoa com a mensagem. Eu sempre tenho dito aqui que o Evangelho é um mendigo dizendo a outro mendigo onde que ele encontrou o pão. Então não guarde o pão do céu só para você. Compartilhe esse pão, porque existem outras pessoas que estão com fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 11, versículo de número 23. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Tem uma outra versão que diz: ainda que esteja morto, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Desde o dia que o presbítero irmão Geraldo nos convidou para ministrarmos a palavra, eu peguei a Bíblia para dar uma olhada no texto. E, sabe, depois do que aconteceu na sexta-feira, da sexta para o sábado, pelo menos este versículo, para mim, nunca mais eu vou ler ele do mesmo jeito que eu lia. Porque todos nós, em Primavera do Leste, vimos um milagre incrível acontecer. Só quem está perdido no espaço que não percebe, que não percebeu que Deus operou um grandioso milagre na vida do nosso pastor. Há alguns dias atrás, nesse mesmo púlpito aqui, eu disse que os irmãos deste século iriam ver milagres que os crentes, os cristãos deste século veriam milagres que os crentes do século passado nem imaginavam que fosse possível. É só pesquisar lá na mensagem, e você vai ver. E, por incrível que pareça, nós, Primavera do Leste, testemunhou. Se acontecesse nos tempos bíblicos, isso estaria registrado lá nas páginas da Bíblia. Nós estamos numa igreja privilegiada por Deus. Como nós ministramos alguns dias atrás, fazemos parte de um grandioso projeto. E eu me sinto alegre, eu me sinto feliz, eu me sinto privilegiado por fazer parte desse exército que está construindo uma grande obra para Deus aqui em Primavera do Leste. E enquanto eu me preparava, enquanto eu ouvia, melhor dizendo, os hinos que eram ministrados aqui, Deus trouxe ao meu coração
alguns pontos que eu gostaria já de ressaltar já no início dessa mensagem nesta noite. Nesta quinta-feira, Deus Ele quer ressuscitar sonhos, quer ressuscitar ministérios, quer ressuscitar visão, quer ressuscitar propósitos. É por isso que nós estamos juntos aqui. Mas nós precisamos retirar a pedra. E quais são as pedras que impedem muitas vezes nós de recebermos o milagre de Deus? É a pedra do ódio, é a pedra do orgulho, é a pedra da divisão, é a pedra do sentimento de superioridade. Se você quer um milagre de Deus nesta noite, tire a pedra, porque tirar a pedra é parte do trabalho do homem, mas operar o milagre é com o Todo-Poderoso, Rei do Universo, que já está aqui nesta noite, aleluia. Quando nós lemos esta passagem e a história de Lázaro, até mesmo as crianças da escola dominical conhecem, até mesmo as crianças da escola dominical sabem quem é Lázaro. Sabemos que Lázaro era um grande amigo de Jesus, sabemos que a família de Lázaro era muito amada por Jesus, e até em algum versículo aqui, no início do capítulo 11, né? Fala que Jesus amava, versículo de número 5. Se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta, e pode ficar, por favor. Ora, amava Jesus a Marta e a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Aplique este texto da Bíblia no seu coração. Como que você chama? É José? É Pedro? É Maria? É Geraldo? É Priscila? É Bete? É Luísio? É Roberto? É Natanael? É Adão Lucas? Ora, Jesus não apenas amava, Ele ama a cada um de nós com um amor incondicional. E é por isso que Ele entrou na história da nossa vida, para que nós não fôssemos condenados ao inferno. Muito pelo contrário, o nosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia, Jesus Cristo nos ama profundamente, e eu já falei uma vez aqui, nós não precisamos fazer nada para que Deus nos ame mais. Deus nos amou independente das nossas falhas, das nossas imperfeições, independente dos nossos erros, independente das nossas falhas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Algumas vezes a nossa vida espiritual vai parecer que está tudo parado, vai parecer que nós estamos dentro de um túmulo, vai parecer que os céus estão fechados, mas aquele que nos ama, Ele está a caminho. Aleluia! Aleluia! Quando nós lemos o texto aqui, que está registrado no versículo de número 25, em nenhum momento a Bíblia está dizendo sobre vida, sobre imortalidade. Não está dizendo que nós jamais morreremos. Até porque, se você for observar na Bíblia, existem pelo menos vários exemplos de pessoas que foram ressuscitadas. Elas foram ressuscitadas, mas elas voltaram a morrer. Por exemplo, Lázaro voltou a morrer, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, que foram ressuscitados. Também o filho da Sunamita, lá no Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, que empolgou numa vigília lá, e tinha um moço lá que estava meio distraído, sentado lá num lugar inadequado, acabou caindo, morreu, foi ressuscitado, mas todos eles morreram. Mas quando nós lemos esse texto aqui, Jesus não está falando da imortalidade física, Jesus Cristo está falando algo muito importante, que significa que aquele que crê em mim, ele nunca ficará separado de Deus. É isso que está significando. Até porque, se você for observar, a morte lá no grego quer dizer thanatos, e significa separação. Observe bem, separação. Ou seja, quando Jesus Cristo está ensinando, olha, aquele que crê em mim não morrerá eternamente. E aqui eu gostaria de lembrar os irmãos alguns conceitos sobre a morte. Existe a morte física, que é aquela situação em que o espírito, né, que é uma parte imaterial, se separa da nossa parte física. Essa é a morte física.
Tem também a morte espiritual, que é aquela morte das pessoas que estão separadas de Deus. E tem a morte eterna, que é aquela morte que vai atingir as pessoas que morrerem sem Jesus Cristo e sem salvação. Se você estiver com o seu nome escrito no livro da vida, se você crer no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você jamais estará separado de Deus. A própria Bíblia chega a dizer, olha, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados, nós não estamos órfãos. O próprio Jesus Cristo está ao nosso lado. Muitas vezes até nós não estamos sentindo, muitas vezes nós até não estamos percebendo, muitas vezes nós até nem estamos ouvindo, mas Ele está ao nosso lado. Ele está ao nosso lado. E esta deve ser a nossa maior esperança. Jesus Cristo, Ele está conosco. E quando nós lemos aquele texto que diz-nos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, se Jesus Cristo andou com os pais e com os apóstolos lá no tempo de Jesus, e eles não ficaram abandonados, eles passaram por provações, eles passaram por lutas, eles passaram por dificuldades, mas por fim eles receberam, eles ganharam a vida eterna. O próprio apóstolo Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, e desde agora minha coroa está guardada não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vida. Tanto o apóstolo Paulo, quanto várias outras pessoas ao longo dos séculos andaram com Jesus Cristo, e Jesus Cristo os fortaleceu, Jesus Cristo os encorajou, Jesus Cristo esteve com eles perdoando os seus pecados, dando a eles força, dando a eles inspiração. E Jesus Cristo lá no passado esteve com eles. Jesus Cristo há 100 anos atrás, quando a Igreja Evangélica Assembleia de Deus foi criada aqui no Brasil, ele esteve com Gunnar Wengen, ele esteve com Daniel Berg, ele esteve com os fundadores da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no Mato Grosso, ele esteve com os fundadores da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Primavera do Leste, e mais ainda, Ele está conosco todos os dias. Cada vez que nós entramos na sua casa, ou cada vez que nós dobramos o nosso joelho lá no nosso lar, Ele está conosco todos os dias, porque Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje, o mesmo eternamente. Ele não mudou, Ele não muda. Muitas vezes nós ficamos pensando que Deus mudou, que Ele está fraco, que Ele é incapaz de agir por conta das circunstâncias em que o mundo se encontra. Jesus Cristo não mudou, Ele nada pode alterar o seu poder. Nós, como homens, seres humanos, somos cheios de falhas, cheios de defeitos, mas o nosso Redentor, Ele não mudou. Ele continua plenamente poderoso para responder e atender a todos os anseios da alma humana. O maior anseio de Marta e Maria neste momento era rever que o seu irmão fosse ressuscitado. Mas muitas vezes o maior anseio que nós enfrentamos não é que um parente volte a ser ressuscitado. Muitas vezes o anseio da nossa alma é uma ferida que o tempo não consegue curar, é uma dificuldade que ninguém pode resolver, mas o nosso Deus, que é o médico dos médicos por excelência, Ele pode curar feridas que nem mesmo o tempo pode curar. Por aí tem um ditado, não tem um ditado que diz: o tempo cura todas as feridas? Não, o tempo não cura todas as feridas. Para aquelas feridas que o tempo não consegue curar, existe Jesus, que esse sim pode curar todas as feridas. Pelas suas feridas nós fomos sarados, não é isso que está escrito em Isaías 53? Aleluia! Nós não podemos e nem precisamos perder a esperança. E esta passagem, esse texto escolhido pelos irmãos aqui, traz-nos uma mensagem de esperança. Esperança em relação ao futuro, mas traz-nos também uma mensagem de consolo em relação ao presente. Quem sabe neste exato momento, você que está acompanhando essa nossa transmissão aqui pelas redes sociais, talvez a tua vida esteja triste, talvez por causa das dificuldades da vida, você não encontra consolo, não encontra alegria, mas deixa Jesus Cristo entrar na tua vida e Ele vai mudar a história do teu ser. Aleluia! Jesus Cristo, Ele é o mesmo, e Ele quer mudar a história de homens e mulheres, mas nós precisamos fazer a nossa parte.
O livro de Apocalipse ensina-nos algo tremendo. Como que Jesus Cristo é super educado. Ele disse, e claro, aquele texto, se nós formos observar num primeiro momento, não está falando para as pessoas que não conhecem a Jesus. Aquele texto está falando para pessoas que já andaram com Jesus, que já haviam andado com Jesus, mas que naquele momento haviam deixado Jesus do lado de fora da porta. Ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Quantos e quantos de nós que muitas vezes acabamos deixando Jesus Cristo do lado da porta? Quantas e quantas igrejas, quantos e quantos obreiros, quantos e quantos profetas, quantos e quantos pastores, quantos e quantos cantores, quantos e quantos líderes que deixaram Jesus do lado de fora da porta. Mas Ele nesta noite, Ele está batendo na porta do coração, dizendo, olha, eu estou à porta, abre a porta porque eu tenho bênção para você, aleluia, abre a porta porque eu tenho vitória para você, abre a porta porque eu quero mudar a história da tua casa, a história da tua família, eu quero mudar a tua história, abre a porta, aleluia. O Senhor Jesus é plenamente poderoso, e a própria Bíblia chega a dizer que Ele é infinitamente poderoso, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A Bíblia nos ensina que aquilo que o olho não viu, e o ouvido não, que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Sabe esses teus sonhos, sabe esses teus projetos, Deus Ele tem muito mais para você. Aquilo que você pensou, Deus tem muito mais. Aquilo que você sonhou, Deus Ele tem muito mais. É por isso que nesta noite, bem no início dessa mensagem, eu disse para você, Deus Ele quer ressuscitar sonhos, Deus Ele quer ressuscitar ministérios, Deus quer ressuscitar visões, revisar e também ressuscitar propósito. Recupere, procure, encontre o propósito para a tua vida. Deus, Ele é poderoso para ressuscitar os seus sonhos. Quantas e quantas vezes que a gente constrói um castelo de areia, e aí vem um vento, e aí vem uma chuva forte, e o nosso castelo ele vai por água abaixo. Deus, Ele é poderoso para reconstruir o teu castelo. Aleluia! Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Eu sinto a presença do Todo-Poderoso nesta noite. Aleluia! E é importante que nós lembremos que nem sempre o milagre acontece como nós queremos. Jesus Cristo ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou a filha de Jairo, porque Ele quis. Não foi porque alguém obrigou, ele disse, não, vou botar Jesus no cantinho da parede, Ele vai ter que operar um milagre para mim. Ou então nunca mais eu oro. Ou então eu vou jogar minha Bíblia fora. Ou então eu vou devolver minha credencial. Deus, Ele não faz nada porque o homem colocou Ele pela parede, contra a parede. Nós precisamos ter cuidado com essas armadilhas da confissão positiva, que diz que nós somos pequenos deuses, que nós temos, que aquilo que nós decretarmos Deus vai fazer. Não, se Ele quiser fazer, Ele faz. Ele é todo poderoso. E até tem aquele hino que eu gosto bastante, só uma pena que eu não tenho voz para cantar, que diz: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, continua sendo Deus, aleluia. Você entende? Deus, Ele faz se Ele quiser, mas se Ele não quiser, nós precisamos continuar sendo fiéis. Quantas e quantas vezes que a gente ora e tem certeza que aquilo por o qual nós estamos orando é aquilo que é o melhor para nós, mas Deus não nos dá. Quantas e quantas vezes que a gente jejua, ora, paga o preço e Deus não dá para a gente aquilo que a gente quer, é porque Ele é soberano.
E talvez a gente não consegue ter uma visão panorâmica, a gente não, na verdade não consegue ver nem um segundo à frente, mas Deus, por sua onisciência, por sua onipresença, pelo conhecimento pleno de tudo o que aconteceu e de tudo o que vai acontecer, Ele sabe o que é melhor para nós. Então, coloque-se na posição do centro da vontade de Deus e entenda o que Deus tem para a sua vida. E entenda que se Deus não fizer, e Jesus Cristo não tinha nenhuma obrigação, é importante que você entenda. Marta e Maria eram amigos de Jesus, Lázaro era amigo de Jesus, mas Jesus não tinha nenhuma obrigação de ressuscitar Lázaro. Mas por que Ele fez? Porque Ele quis. Ele te chamou, Ele me chamou, Ele me escolheu. Por quê? Porque a gente é bom, porque a gente canta bem, porque a gente prega bem, porque a gente é perfeito, porque a gente é santarrão. Não. Ele é soberano, aleluia, Ele quis. E é por isso que nós precisamos sempre nos sentir privilegiados, nada, não orgulhosos, orgulho santo, isso não existe. Mas nós precisamos nos sentir privilegiados e glorificar a Deus pelo amor incondicional que Ele derramou sobre as nossas vidas, aleluia. Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. O que é ressurreição? É o ato de ressurgir ou ressuscitar, é o retorno da morte para a vida. Quantos e quantos ministérios que outrora no passado eram ministérios tremendos, quantos e quantos cantores que outrora no passado as suas músicas atraíam multidões e milhares se convertiam, e hoje são apenas cinzas. Eu lembro-me muito bem do caso de um pastor dos Estados Unidos, e a gente pode citar o nome dele, não tem problema, ele não vai estar ouvindo essa pregação mesmo. Pastor Jimmy Swaggart, foi um dos homens, o pessoal que tem acima de 30 anos deve ter ouvido a pregação dele. Ele foi um homem tão usado por Deus, tão tremendamente usado por Deus. Todo o planeta ouvia semanalmente pregações dele, através, numa época que se dizia que a TV era do diabo. Todas as nações ouviam a sua voz pregando o Evangelho. Mas um dia ele colocou no seu coração e dizia: olha, realmente eu sou muito bom. Deus precisa de mim para evangelizar o mundo. Sabe o que aconteceu? Ele permitiu que a pedra do orgulho encontrasse um lugar no seu coração. Aquele homem sofreu uma queda terrível e nunca mais ele conseguiu se reerguer. Hoje ele tem igreja, hoje ele tem ministério, mas o ministério dele hoje é apenas uma sombra daquilo que ele foi no passado. Então tenha cuidado. Deus nos últimos dias tem dito que vai levantar homens e mulheres em Primavera do Leste. Eu creio que Deus tem um projeto muito grande aqui para a Primavera do Leste, e eu tenho certeza que nós não estamos na igreja errada, nem com o pastor errado, nem na cidade errada, nem na congregação errada. Tenho certeza que nós estamos no lugar certo e estamos dentro do propósito de Deus. Então, mas nós precisamos ter cuidado com as armadilhas, que é o orgulho, o ódio, a divisão, o sentimento de superioridade, porque quando o pastor Jimmy Swaggart permitiu que o orgulho encontrasse lugar na sua vida, ele disse: olha, agora eu vou criar uma igreja só para mim. E aí não deu certo também, e aí o sentimento de superioridade por dizer: Deus precisa só de mim para fazer tudo isso aí. Resultado, acabou caindo terrivelmente. Tenha cuidado, você irmão, você irmã, que tem talento dado por Deus. Nós estamos vendo na escola dominical o propósito, os objetivos dos dons. Tenha cuidado, porque Deus, Ele nos dá talento, Ele nos dá habilidade, não é para que a gente apareça, mas é para que o seu nome seja glorificado, é para que o seu nome seja exaltado, é para que a gente diminua e para que Jesus Cristo apareça, é para que, assim como João Batista disse: olha, importa que eu diminua e que Ele apareça. Que nós possamos refletir Jesus Cristo todos os dias da nossa vida. Aleluia. Aleluia. E aí os irmãos percebam o capítulo de número 11. E seria muito importante que você, ao chegar na sua casa, lesse este capítulo. A história de Lázaro, nós já vamos encaminhando já para o final. A história de Lázaro, ela pode ser dividida em 3 momentos.
Havia um momento em que só havia cheiro de morte. Porque quando Jesus Cristo fala para as irmãs de Lázaro, ele diz: olha, Senhor, ele está morto, já faz 4 dias. Esse foi um momento muito triste, era o cheiro de morte. Quando Lázaro ressuscitou, o que aconteceu? Teve cheiro de festa. Porque imagine, o familiar havia morrido, e naquela época não tinha essa medicina avançada que nós temos hoje. O familiar havia morrido, e teve cheiro de festa. E no final, se você for passar para o capítulo de número 12, lá no versículo de número 3, houve cheiro de unção, porque foi quebrado um vaso, né? E a casa se encheu de perfume. E eu pergunto nesta noite, qual que é o cheiro que tem tido no teu ministério? Qual que é o cheiro que tem tido na tua casa? É o cheiro de morte? É o cheiro de festa? É o cheiro de unção? Qual que é o cheiro que tem tido na sua casa? Jesus Cristo, Ele quer levar para a tua vida, para a tua casa, o cheiro de unção. Quantas e quantas pessoas que precisam urgentemente do milagre da parte de Deus, mas não entendem que precisam tirar a pedra. Se Marta e Maria e aquelas pessoas que estivessem lá não tivessem tirado a pedra, o milagre não teria acontecido. Jesus Cristo não poderia tirar a pedra sozinho? Poderia. Para ele sair do sepulcro, ele não precisou mover um dedo, um anjo foi lá e tirou a pedra. Mas tem alguns milagres que nós, enquanto seres humanos, precisamos fazer a nossa parte. Então faça a sua parte. Permita que Deus tome a direção da tua vida. Permita que Deus seja o mais importante dentro do teu coração. Não permita que outras coisas, outros, como o pessoal gosta de dizer umas palavras difíceis, né? Outros subterfúgios, outras distrações roubem o tempo que você teria que dedicar para Deus e para a sua palavra. Hoje em dia, por exemplo, se a gente não tiver tempo para ler a Bíblia, tem a Bíblia em áudio, você procura lá, tem até no YouTube, né? Hoje em dia está muito fácil, mas nós precisamos tirar tempo para estar na presença de Deus, porque algumas vezes a gente corre tanto para cá, corre tanto para lá, e se esquece da presença de Deus. Perto de Deus, mas longe de sua presença, precisamos ter cuidado, porque isso é muito perigoso. Mas o versículo de número 28, ele nos traz uma esperança, porque enquanto havia cheiro de morte na casa, lá de Marta, Maria e Lázaro, um mestre chegou, e ele chamava a Maria, né? Chamou Maria, o mestre, versículo número 28. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular: o mestre chegou e te chama. A Marta falou para Maria que o mestre estava chamando. Já imaginou se nesta noite o Senhor Jesus Cristo entrasse por aquela porta e chamasse você pelo seu nome? Geraldo, Roberto, Aloísio. E aí eu não vou falar o nome de todo mundo porque mas você já pensou? E você já parou para pensar que essas cadeiras, temos várias cadeiras vazias aqui, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele pode estar do teu lado aí neste momento, te abraçando, te amparando, te confortando, te fortalecendo. Você já parou para pensar nisso? Isso não é sonho, não é utopia. Jesus Cristo está conosco e Ele está aí do teu lado. Talvez você não sinta, talvez você não veja, talvez você não perceba, mas você não está sozinho. Aleluia! Glória a Deus! No culto de ontem nós ouvimos um daqueles hinos clássicos, o rosto de Cristo. Qual que é o Cristo que você tem crido? É aquele Cristo que os homens pintam, que está pendurado? É aquele Cristo de rosto sofrido? É aquele Cristo que não consegue fazer nada, nem Ele mesmo sair da cruz? Ou é o Cristo todo-poderoso, que tem todo o poder nos céus e na terra, que opera milagres, que ressuscita mortos, que muda histórias? Qual é o Cristo que você tem seguido? Esses dias eu estava revirando uns livros meus lá em casa, e eu me deparei com um livro, o título de um livro é Seu Deus é Pequeno Demais. O Samuel até achou graça, mas que livro estranho esse aqui, ele falou. O nosso Deus, Ele não é um mini Deus,
Ele não é um Deus standard, né, como se diz, esses tem que é meio padrão, que não tem acessório nenhum, né? Não. Nosso Deus, ele não é um Deus pequeno. Ele é o Rei do universo. Ele é o todo-poderoso Criador. Observe que lá no livro de Gênesis, ele não precisou colocar a mão para fazer nada, a não ser para criar o homem. Todas as outras coisas foram criadas através da sua palavra. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. O que você precisa que Deus fale em seu favor nesta noite? A Bíblia nos mostra o caso de um homem. Senhor, fala apenas uma palavra. O que você precisa que Jesus fale em seu favor? Nós já estamos encerrando. Eu gostaria que você inclinasse a sua cabeça e dissesse para Jesus agora o que você precisa que Ele faça, o que Ele fale em seu favor. Qual que é a sua dificuldade? Qual que é a tua luta? Qual que é o milagre? Você precisa que os seus sonhos sejam ressuscitados. Precisa que o teu ministério seja devolvido, restaurado. Precisa que a visão do reino seja ressuscitada. Precisa que o propósito da sua vida seja devolvido. Jesus Cristo, Ele é o mesmo e Ele pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Aleluia. Ele quer operar um milagre na tua vida. O nosso Cristo, Ele não é um Cristo vencido, fraco, não. Ele é o todo-poderoso Rei do universo. E Ele pode mudar a tua história. Aleluia. Todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você que tem o seu nome escrito no livro da vida, se alegre, porque a sua esperança, aleluia, a sua morada eterna nos céus, ela está garantida. Se alegre, celebre a Deus, glorifique o nome do Senhor, porque o seu nome está escrito lá nos céus. E quem sabe você que está acompanhando essa mensagem neste momento, talvez você não tenha certeza de salvação, talvez você não tenha nem certeza que teu nome está escrito no livro da vida. Eu quero convidar você a reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, para que o seu nome seja escrito no livro da vida e o seu nome nunca mais seja apagado. Aleluia. E para nos encerrarmos, a casa de Maria, Marta e Lázaro cheirava a morte. Depois passou a comida, a festa ficou cheia de unção. E Deus, Ele quer fazer o mesmo na sua casa. Você crê? Você aceita o milagre de Deus para a tua vida? Eu quero convidar as pessoas com as quais a palavra falou a se colocarem em pés neste momento então. Eu trouxe um esboço bem bonitinho aqui, daqueles que, preparado com muito carinho, com muito amor. Mas para ser bem sincero, não pregamos metade do que estava nele, vai ficar para uma próxima. Mas se Deus falou no teu coração, eu quero pedir que você levante a sua mão, uma das suas mãos. Eu posso orar, irmão Pamplona? E nós vamos juntos orar. Levante a sua mão, como se você dissesse: Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui, olha para mim. Aleluia, Pai de amor, neste momento nós chegamos à tua presença. Nós ministramos a tua palavra conforme tu revelaste ao nosso coração. Obrigado por cada um dos teus filhos e das tuas filhas, ó Pai amado, que esteve aqui procurando a tua bênção, procurando um milagre na tua presença. Nós, como tua igreja agora, estamos com as nossas mãos levantadas, estamos, ó Pai amado, pedindo que tu olhe para nós. Nós somos imperfeitos, cheios de falhas, cheios de defeitos, mas nós precisamos do teu milagre. Quem sabe o nosso ministério, quem sabe os nossos sonhos, quem sabe os nossos projetos, quem sabe os nossos propósitos, eles estavam mortos e enterrados. Oh Senhor, mas entra com providência em nosso favor. Nós queremos tirar do nosso coração a pedra do orgulho, a pedra da autossuficiência.
Oh Senhor, opera o milagre das nossas vidas e derrama sobre nós aquela unção que Tu tens preparado para cada um de nós. Derrama sobre nós do Teu poder, derrama sobre nós do Teu Espírito, que nós sejamos aquele instrumento, que nós sejamos, ó Pai amado, aquele homem, aquela mulher que Tu queres que nós sejamos, que nós tenhamos aquela unção que Tu preparaste para nós, que nós ao adorarmos o Teu nome, ao ministrarmos, ao pregarmos, que vidas possam ser alcançadas, que vidas possam ser impactadas e que Teu nome seja glorificado. Oh Pai de amor, faze de nós, homens e mulheres, que sejam uma bênção na Tua casa, que sejamos uma bênção onde nós estivermos, no santo nome de Jesus, amém, amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com